Todas as pessoas que já frequentam a casa, aqueles que estiverem chegando pela primeira vez. Tem alguém que está chegando hoje pela primeira vez? Não? Então, são todos muito bem-vindos, como sempre. A gente sabe que a espiritualidade amiga que está aqui sempre nos acolhe, sempre nos abraça, nos recebe com todo carinho, com todo amor. Então, vamos procurar nos conectar com eles, né? Deixar nosso coração em paz, nossos pensamentos quietos, para nos envolver com essa energia, com essa vibração de luz e de amor que sempre temos aqui na nossa casa. Hoje, o som tá bom aí atrás? Tá bom, Leque? Hoje nós teremos o prazer de ouvir nossa amiga Grace, que nos falará sobre um tema muito bacana, muito legal, animais na visão espírita. E seja muito bem-vinda. E nós faremos o nosso preparo de hoje pelo livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, a lição número 34. Guardemos o cuidado, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Disse Paulo, está em Tito, capítulo 1, versículo 15. O homem enxerga sempre através da visão interior. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e fins das ações que lhes são peculiares. Daí o imperativo de grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda parte. Junto das manifestações do amor mais puro, imaginamos alucinações carnais. Se encontramos um companheiro trajado com louvável apuro, pensamos em vaidade. Ante o amigo chamado à carreira pública, mentalizamos a tirania política. Se o vizinho sabe economizar com perfeito aproveitamento da oportunidade, fixamo-lo com desconfiança e costumamos tecer longas reflexões em torno de apropriações indébitas. Quando ouvimos um amigo na defesa justa, usando a energia que lhe compete, relegamo-lo de imediato à categoria de intratáveis. Quando a treva se estende na intimidade de nossa vida, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Virtudes, nessas circunstâncias, jamais são vistas. Os males, contudo, sobram sempre. Os mais largos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretações. Guardemos cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Casos intrincados existem nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz, porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou o caminheiro segundo a visão clara ou escura de que dispõe. São palavras de Emmanuel. Então, vamos todos nós elevar o nosso pensamento ao nosso querido Mestre Jesus, fazendo a nossa prece inicial, agradecendo muito a esse Mestre de amor, agradecendo por tudo, pela nossa vida, pelo acolhimento aqui nesse planeta, agradecendo também a espiritualidade dessa casa, toda essa equipe espiritual que nos acolhe, que nos recebe com amor, agradecendo por estarmos aqui, pela oportunidade de mais um estudo nessa casa bendita. Pedimos, Mestre, que abençoe a todos nós, que abençoe a Grace, ilumine o seu coração, que ela possa passar para nós o fruto do seu estudo com bastante paz, com bastante luz, e que todos nós estejamos atentos ao que vamos ouvir, para que possamos sair daqui com bastante paz em nossos corações, imbuídos dessas palavras, imbuídos desse sentimento de amor que nós estamos recebendo aqui nesse momento. Que a nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré envolva a todos com seu manto de amor e luz. Que assim seja, graças a Deus.
Bom, boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui novamente, até trazendo esse tema novamente. Eu sempre agradeço muito aí a oportunidade de estar aqui na casa, de ser instrumento, de passar uma palavra aqui para vocês. Espero que a espiritualidade possa me auxiliar em proferir as palavras corretas. E esse tema me toca, eu sou um pouco suspeita, né, Marilena, de falar desse tema, porque eu sou aquela que já resgatou tudo quanto é animal que vocês imaginarem, né? Então, já coloquei no carro porco, gato, cachorro, galo de trabalho espiritual. E é um tema que eu acho que é muito importante quando a gente fala, quando a gente vai refletir na nossa reforma íntima, nos melhorarmos como seres humanos, como seres espirituais. A nossa relação com os animais ela é muito importante. E aí venho trazer aqui um pouco da visão espírita, só que também gerando um pouco de reflexão, trazendo alguns aspectos filosóficos, biológicos também aqui para a palestra, e que eu espero que agregue aqui no nosso estudo. E quando a gente fala da nossa relação com os animais, uma coisa que vem à tona nós refletirmos sobre a nossa capacidade de amar e de sentir empatia. Então, é uma relação muito estreita essa nossa relação de como a gente trata os animais, que são os nossos irmãos terrenos, dessa nossa capacidade que a gente tem de sentir empatia. Né? E já faço uma pergunta aqui para gerar uma reflexão antes da gente passar aqui o slide. Será que se viessem seres que fossem mais fortes, mais inteligentes e talvez com uma evolução tecnológica melhor, aqui para a Terra, e fizesse conosco o que nós fazemos com os animais, será que os senhores achariam justo? A relação que a gente tem com os animais hoje em dia, né, que é uma relação de exploração, né, de depreciação, de falta de carinho e de cuidado, né? Se a gente sofresse as mesmas coisas, talvez, né, a gente não acharia justo. Então a gente vai gerar essa reflexão aqui também, que é muito importante quando a gente fala da nossa evolução. Bom, então primeiro vou fazer aqui uma introdução da visão espírita antes de fazer uma reflexão aqui filosófica e a gente voltar para alguns textos que são citados na doutrina espírita em livros psicografados e alguns que são basilares aí da nossa doutrina. Então, quando a gente fala da introdução e da visão espírita dos animais, a primeira coisa que eu trago aqui é uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é um dos alicerces aí da decodificação, né? E o Livro dos Espíritos ele tem uma pergunta lá que é a 585. E ela fala assim: que pensais da divisão da natureza em 3 reinos, ou ainda em 2 classes? Os seres orgânicos e os seres inorgânicos. Alguns fazem da espécie humana um 4º reino. Quais dessas divisões seria preferível? Então, a gente sabe que o Livro dos Espíritos, ele na época, ele eram perguntas que eram feitas para seres que eram evoluídos, que vinham, né, em manifestações mediúnicas e respondiam essas perguntas. Então a resposta foi assim: todas são boas, isso depende do ponto de vista. Encarados sob o aspecto material, não há senão seres orgânicos e inorgânicos, mas do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. Então sim, a gente pode pensar numa divisão que possa ser talvez uma hierarquia, né? Da matéria inerte, né, que é o reino mineral, das plantas, que são compostas então de vitalidade, são também seres vivos, no entanto não possuem substratos do sistema nervoso, né, não sentem, né, dor, medo, ansiedade, assim como os animais. E a gente tem os animais que são compostos de matéria com vitalidade, mas que também possuem uma inteligência, só que ainda, obviamente, um pouco mais primitiva, uma inteligência instintiva, com a consciência da sua existência e da individualidade. Essa frase é importante, da sua existência e individualidade. Então os animais, ainda assim, mesmo que sejam seres que a gente pode classificar hierarquicamente inferiores ao homem, eles ainda têm essa noção dessa existência deles, da existência deles enquanto indivíduos. Eles também querem viver, eles também querem
se proteger. E a gente tem os homens, então, né, o ser hominal, que domina, né, vamos dizer assim, as outras classes que ele está, que ele já tem, na verdade, um espírito, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui também, da diferença aí do que a gente poderia considerar a alma dos animais. Então a gente pode dizer que o princípio inteligente, esse gráfico aqui ele mostra um pouquinho isso, que todos nós nascemos simples e ignorantes pelo que a gente aprende, né? E aí com isso nós vamos escalando, né, toda uma escala de evolução até chegarmos a espíritos puros, que todos nós vamos ter um dia, né, esse mérito aí de chegar a espírito puro. Alguns um pouquinho, né, mais devagar, outros com curvas mais sinuosas, aí outros chegam um pouco mais rápido. Mas antes de nós sermos dotados de espírito, né, acredita-se que alguma energia, algum princípio inteligente, ele vai evoluindo então do reino animal, do reino vegetal para o reino animal, até que na verdade essa energia ela passa por uma transformação. A gente poderia dizer que a gente vem dos animais ou que a gente vem das plantas. Então não é bem assim, a gente não pode dizer que a gente vem porque não é o mesmo indivíduo, mas que aquele princípio energético ele passa por uma transformação. E a partir do momento que então nós temos formado um espírito, esse espírito, a partir do momento que ele é um espírito que ele pertence a essa classe hominal, ele vem de espírito imperfeito e escala até chegar ao espírito puro. E aí, nesse caso, seria esse mesmo espírito, é um indivíduo. Então nós temos as nossas vidas passadas, experiências e vivências que nós vivemos enquanto espírito, né? E o animal, a partir do princípio inteligente, progride até a condição de espírito, e o espírito progride intelectualmente, moralmente, até chegar à classe, então, de espírito puro. E tem um tópico lá no livro do Emmanuel, que foi psicografado por Chico Xavier, e que o benfeitor espiritual ele diz o seguinte: os animais têm a sua linguagem, os seus afetos, a sua inteligência rudimentar com qualidades inumeráveis. São eles os irmãos mais próximos do homem, merecendo por isso a nossa proteção e amparo. Então não diz que eles estão ali para servir o homem, né? Não é que eles podem servir ao nosso bel prazer, as nossas vontades, a ponto, né, de negligenciar a saúde mental e física desses animais. Diz que nós temos que protegê-los e ampará-los, assim como os espíritos puros fazem conosco, né? A gente tem os nossos mentores espirituais, provavelmente alguns aqui presentes, e eles ajudam na nossa jornada. Então, a ideia é a gente proteger e amparar. O homem está para o animal simplesmente como um superior hierárquico, mas nos irracionais desenvolve-se igualmente as faculdades intelectuais. E a gente vai bater um pouquinho mais nessa tecla aí. E o sentimento de curiosidade é, na maioria deles, altamente avançado em muitas espécies que demonstram elevadas qualidades, exemplificando até mesmo o amor conjugal, o sentimento de paternidade, o amparo ao próximo, as faculdades de imitação e o gosto pela beleza. Então, quantos vídeos hoje a gente tem acesso, né? Hoje, com os adventos aí da tecnologia, hoje a gente tem oportunidade até de ver comportamentos animais, né, que antes não víamos com tanta facilidade. E nós vemos, então, animais que fazem coisas incríveis, até mesmo demonstrando empatia pelo outro animal, né, relações amigáveis interespécie. Nós vemos animais salvando os humanos, às vezes colocando em risco a própria vida para poder salvar um outro, né? E a gente até pode dizer assim, será que os animais também estão evoluindo, né? Hoje a gente vê alguns comportamentos que falam assim, caramba, parece até humano, né? E às vezes o humano fala assim, a gente fala, caramba, nem parece humano, né? O que ele fez. Então tem os dois lados. E aí, antes da gente mergulhar um pouquinho mais nessa questão espiritual, vamos falar um pouco de alguns aspectos filosóficos e históricos. É importante, pessoal, que nós temos uma concepção de mundo e uma noção do que é a vida, de quais são as nossas relações com o meio ambiente, as nossas relações com as coisas externas, que elas vêm muito de questões culturais e históricas. Então, os nossos comportamentos,
as nossas verdades, ela vem de coisas que a gente aprendeu e que vieram das outras gerações. Nós somos tão influenciados pelo meio, até mais do que a gente imagina, que já teve até crianças perdidas em florestas, não sei se vocês sabem, né, dessas histórias, de crianças que foram criadas por macaco ou criança que foi criada por lobo e que se comportavam exatamente igual àqueles animais. Então, o nosso comportamento dito humano, ele é, na verdade, um fruto da nossa interação e da nossa capacidade, enquanto um ser hominal, com as nossas relações com o meio. Então, nós somos muito influenciados por essas questões históricas e filosóficas. E aí, com isso, a gente pode citar, ir lá para trás, antes de Cristo, e citar, por exemplo, Aristóteles, que teve uma escola filosófica que foi muito importante quando a gente fala aí da filosofia, né? Vários outros filósofos seguiram essa linha aí aristotélica. Me perdoa até se tiver algum filósofo aqui, que eu não tenho tanta propriedade para falar a fundo da questão filosófica, mas vou trazer para vocês aqui uma base de que Aristóteles, ele diferenciou 3 espécies conforme a atividade animal ou a alma. E aí, nesse caso, Aristóteles ele falou que que os seres eles tinham propriedades que eram vegetativo-nutritiva, que eram seres, que era uma propriedade que era comum às plantas, os animais, não humanos e humanos, né? A perceptivo-desiderativa, e essa propriedade ela era comum aos humanos e os animais, já não mais às plantas, e que o animal ele tinha uma escala inferior com relação aos humanos, porque a capacidade racional ela era exclusiva dos seres humanos. Então Aristóteles reforçou isso, né, que foi passado de gerações em gerações, de que os animais não eram racionais. Talvez até alguns dos senhores podem ter escutado isso, né, quando eram crianças, de que os animais não eram racionais. E sim, talvez eles não tenham, né, a organização que a gente tem social, né, toda a capacidade de raciocínio, previsão, antecipação, planejamento, mas será que eles não são racionais? E isso acabou colocando uma distância abissal do ser humano para o animal, como se ele realmente fosse inferior, não tivesse a capacidade de pensar, né? E a gente teve Descartes já muito tempo depois, lá em torno de 1500 e pouco, né, no século XVI, que ele acaba fazendo com que o antropocentrismo, que é uma palavra que é interessante, que diz que o antropocentrismo é quando a gente coloca o homem no centro. O homem é o centro de tudo. Então, o antropocentrismo acaba atingindo o extremo que nessa época acabaram fazendo uma negação da alma do animal e fazendo com que o ser humano percebesse os animais como se fossem máquinas. A gente teve isso agravado pela Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial fez com que toda a produção ela aumentasse. Então a produção tanto de alimentos quanto a produção de diversas manufaturas, né? E a gente teve tudo isso virando, tendo uma escala industrial e tendo uma logística até de entrega muito maior do que se tinha antes. Isso fez com que a produção animal, que antes era a vovó que tinha galinha no quintal, né? Ou aquela pessoa que tirava o leite da vaquinha, ou o cachorrinho que era cuidado ali pela família e tal, fizesse com que os humanos fizessem parte literalmente de uma grande escala de produção, como se eles tivessem ganhado o código de barras. E aí, nesse caso, a gente teve isso muito reforçado por uma visão mecanicista do animal, como se os animais eles fossem máquinas criadas por Deus, né? E se tinha esse argumento de que foi criado por Deus, negando inclusive a capacidade deles sentirem dor ou deles sentirem prazer. E aí, será que eles são máquinas, né? Será que eles estão ali só para servir a gente? Ou se isso não é uma visão nossa, egocêntrica e antropocentrista, né? Que está colocando a gente no centro, que é cômodo para a gente, né? Imaginar que está todo mundo ali para servir a gente. E aí,
com isso, a gente teve, em contraponto, né, já teve na época Platão, que salvou um pouco a gente dessa visão mecanicista, e Jean-Jacques Rousseau, na época do Iluminismo, Rousseau, ele acabou falando assim, não, peraí, gente, os animais são sencientes. Eles podem não possuir razão, eles podem não ser tão racionais, mas eles são seres sencientes. E essa palavra, ela veio assim, o que é senciente? O que é senciência? Senciência é a capacidade de consciência. Sim, eles são conscientes. E ele até falou assim, o homem que não conhece a dor dos animais não conhece a ternura da humanidade. E aí ele veio assim lutar, né, por mais igualdade tanto entre os homens quanto da gente com relação aos animais. E a ciência seria essa capacidade então de ter sentimento, de ter estados mentais, de ter sensações e até mesmo emoções. E um tem direito de não ser desnecessariamente maltratado pelo outro. Porque aí que vai, né? Nem tudo que é legal é moral. Às vezes a gente tem coisas legais que não são morais, e tem coisas que são morais e que não são legais, né? Mas quando a gente fala em questão de legalidade e de moralidade, muitas vezes a gente maltratar o outro passa a ser uma coisa que não é, né? Não é moral, né? Até onde vai o meu direito quando eu firo o direito do próximo? E aí a gente entra numa discussão ética que ajuda a gente a refletir sobre a nossa capacidade de evolução. Porque sempre que a gente fala em evolução espiritual, e numa outra palestra eu abordei sobre isso, que eu falei que é como se fosse um caiaque assim, com dois remos, né? Um remo é o conhecimento, e isso impulsiona a gente para frente enquanto espírito. E o outro remo é o da moral, que também impulsiona a gente enquanto espírito. Então os dois têm que remar juntos, porque se a gente rema com um só, a gente fica dando volta assim, com o caiaque. E os dois remos têm que agir juntos aqui, conhecimento e moral. Então, coisas que às vezes alguns planetas, como já tem relato, até tem um livro que é interessante, que é Exilado de Capela, né, que fala um pouco isso, sobre uma população que evoluiu de conhecimento, mas a moral ficou atrasada. E que a gente tem que tomar cuidado para não acontecer isso aqui na Terra, já que a gente está falando agora de um momento que a gente está passando por transição planetária. E aí, depois veio Immanuel Kant. Immanuel Kant, ele também falou assim, podemos julgar o coração de um homem pela forma como ele trata os animais. E aí ele também reconhece essa ciência dos animais. Na época, o pessoal não tinha conhecimento científico, né? A gente não tinha capacidade de testar as coisas com métodos científicos. Isso começou lá depois de 1500 e pouco, lá com Galileu Galilei, né? Mas antes não tinha essa coisa, vamos ver a veracidade científica de algo. Então, os filósofos geralmente passavam a ideia do que era mundo, né, para as outras pessoas. E aí começaram a distinguir, então, entre a simples natureza material, que é desprovida de sensação, essa parte da natureza que é devota ali de sensações e de vontades. E acabou que isso suavizou um pouco essa visão, então, antropocêntrica que a gente carregava durante séculos. Eram séculos carregando essa visão. E é muito difícil a gente quebrar um paradigma, né? Às vezes a gente quebrar um paradigma demora séculos mesmo, porque é difícil, né? Você vê que a gente passa pelo absurdo de ter pessoas ainda com preconceito racial, mais de 100 anos depois de ter acabado a escravidão, né? Que foi uma das coisas horrorosas que a humanidade praticou. Isso demora, às vezes, séculos para a gente mudar as pessoas, né? E mudar esses espíritos que vão para o lado espiritual, que retornam aqui, reencarnam às vezes, carregando esses paradigmas. E aí Voltaire também, ele acabou respondendo a Descartes num dicionário filosófico dele, diz assim, que ingenuidade, que pobreza de espírito dizer que os animais são máquinas privadas de conhecimento e sentimento, que precedem sempre da mesma maneira, que nada aprendem, nada aperfeiçoam. Só porque falo que julgas que tenho sentimento, memórias e ideias?
Então quer dizer que o fato da gente falar torna nós, assim, tão mais especiais do que os animais, só porque eles não falam? Tem até alguns que falam, né? Tem papagaio que fala também, né? Mas, tirando isso, será que isso torna a gente tão mais especial só porque o outro não fala? E por que então um bebê ou uma pessoa com uma deficiência física tem direitos, às vezes mesmo sem ter tanta consciência, e o animal não tem? Por que o animal não tem direito? Por que ele não é um sujeito de direito? Só porque ele não fala? Talvez ele não pode gritar, ele não pode defender os seus direitos? E aí, a gente vem no século XVIII, um dos fundadores do utilitarismo moderno, um filósofo britânico, ele argumentou que a dor do animal ela é tão real e moralmente relevante como a dor humana. A questão não é se eles pensam. Então, a nossa investigação não tem que ser, será que eles pensam? Tem que ser, será que eles sofrem? Então, essa é a pergunta que talvez a gente tenha que se fazer. Não é discutir sobre o raciocínio deles. Bom, e aí a gente vem para essa questão. Os animais possuem consciência? Quando a gente fala dessa palavra senciência, ela é originada do latim sentire, que significa sentir, é a capacidade de sofrer ou sentir prazer ou felicidade. Né? Isso é uma frase do Peter Singer, que é um filósofo do mundo contemporâneo e mais moderno, né? Que ele fala muito sobre essas questões dos animais. E aí a gente vindo um pouquinho também para uma discussão biológica, porque eu acho que a gente também não pode separar o que é ciência e espiritualidade, porque as duas coisas estão atreladas. Em algum momento da história, isso se separou um pouco, né? Do que era religião, do que era ciência. E hoje a gente já vê isso galgando para uma proximidade novamente, porque na verdade é indivisível. E um livro bem interessante que acho que junta muito isso também de ciência, né, com essa visão espírita, é do Gabriel Delany, Evolução Anímica, que eu recomendo aí muito a leitura, que ele pega muito para essa área biológica e também para quem gosta. O Manifesto de Cambridge, de 2012, ele foi dedicado à consciência animal, então de pessoas já despertando, né, essa consciência, discutindo um pouco mais sobre isso. E aí no manifesto falaram assim, a ausência de um neocórtex parece impedir um organismo de experimentar estados afetivos. Não parece impedir, né? O que é neocórtex, pessoal? Então, de repente, quem não teve aí um pouquinho de anatomia, a gente tem essa área aqui do sistema nervoso, e neocórtex é essa área aqui, só que a gente tem aqui uma área que é um pouco mais frontal, que é do córtex frontal, e essa área frontal, ela foi que a gente mais desenvolveu enquanto evolução humana. Os homens primitivos, eles não tinham essa área tão desenvolvida, os animais, eles não têm essa área frontal tão desenvolvida. Esse córtex frontal, ele foi desenvolvendo com o tempo, principalmente quando a gente desenvolveu mais esse movimento de pinça, né? E isso fez com que essa área frontal desenvolvida desse pra gente uma capacidade maior de raciocínio e de planejamento, tá? Mas o resto das estruturas, a gente vê que os animais não humanos, né? Porque nós também somos animais, tem substratos neuroanatômicos, neuroquímicos e fisiológicos que permitem eles também ter estados de consciência juntamente com a capacidade de exibir comportamentos intencionais. Então a gente não pode dizer que o animal ele age somente instintivamente. Tudo bem, ele age mais instintivamente, né, do que nós. Mas eles também têm comportamentos intencionais. E aí a gente pode dizer, então, que a gente tem uma estrutura aqui, que é um pouco mais de base aqui do nosso sistema nervoso, que envolve aqui tronco cerebral, que é uma área que a gente fala que é repetílica, e que é mais responsável pelas funções de sobrevivência, de manutenção do estado de equilíbrio do corpo, da reprodução, dos instintos, e que estão presentes tanto na gente quanto nos animais. Essa área aqui, que a gente fala aqui que é uma área do sistema límbico, é uma área do nosso sistema nervoso que é responsável pelas emoções. E ela foi atribuída até então à sociabilidade, à empatia, ao medo, à ansiedade. E, pasmem, os animais também têm essa área. Eles também têm essa área, né? Eles também têm sistema límbico.
E aqui, então, esse neocórtex, essa região aqui, que é mais responsável pela lógica, análise, controle emocional, moralidade. Então, que é o que a gente vai desenvolvendo, foi desenvolvendo então enquanto, né, do ser primitivo até o que a gente vê hoje, né, do Homo sapiens sapiens. Sendo que a gente tem que desenvolver muito mais ainda essa parte, né? Ainda temos que desenvolver muito essa área que a gente fala. Às vezes, quando tá com raiva de alguém, fala assim, vou xingar. Não, aí vem assim a moralidade, né? Você fala, não, eu tenho controle emocional aqui, não vou fazer isso, estou lá estudando no centro espírita, estou indo para as palestras. E aí, com isso, a gente vai se educando, né? E isso vai fazendo a nosso processo de evolução. E a gente, muitas vezes, quando fala de ciência, a gente pode relacionar isso também à nossa capacidade de sentir dor. O pessoal, às vezes, até fala assim, evoluir dói, né? Às vezes dá uma sensação mesmo, né, de dor, mudar dói. A sensação, sem ciência dor, a gente pode dizer que dor, ele é um fenômeno biopsicossocial. Uma palavra bonita, né? Bio, de biológico, psico de psicológico e social. Assim como a gente também sente a dor, às vezes é emocional, porque perdeu um ente querido, né, terminou um relacionamento, não conseguiu alcançar alguma coisa. Não dói, pessoal? Não dói também? Não dói, não é uma dor física. Não é que se cortou, teve uma lesão, mas é uma dor também. É uma dor que às vezes dói até mais. Uma dor psicológica às vezes dói até mais do que uma dor física. E os animais, eles têm essa capacidade também. Então, a complexidade da dor, ela ultrapassa a fronteira física e é influenciada pelo meio ambiente, pela resposta psíquica do animal. Então, os animais também, se deixa o bichinho preso lá na corrente, e o bichinho fica ali preso na corrente, sem carinho, sem contato, sem interação social, o dia inteiro, ele vai ficar muito triste e aquilo vai doer nele também. É uma dor psicológica. E aí, quando a gente fala disso, a gente vê que os estímulos que causam a dor em diferentes espécies de animais são muito similares. Inclusive, hoje, com as tecnologias e com o avanço da ciência, a gente percebe que os limiares de dor, as sensações de dor, né, em patamares de que a gente consegue medir isso, obviamente, são muito parecidas de animais e de humanos, tanto que fazem pesquisas com ratos, com macacos, com coelhos, né, tentando extrapolar esses resultados para os seres humanos, porque é muito parecido. E além da dor física, então, eles têm o distresse, essa sensação que é composta por emoções, por medo, por ansiedade, por solidão e por tristeza, principalmente pelos as coisas que a gente inflige para o ser humano, para os animais, né? Esse cachorrinho aqui foi até um que eu resgatei, a transformação dele, ó. E aqui é ele depois já adotado. Vocês veem a carinha dele, né? Diferença. E aí a gente traz então de volta, depois dessas explanações um pouco filosóficas, biológicas, a gente traz de volta então para essa questão do que a literatura espírita fala mais aí sobre os animais. Lá no livro do Gabriel Delany, que eu falei para vocês aqui da evolução anímica, tem um relato muito interessante que diz assim, que lá em torno de 1869, tinham as mesas mediúnicas, né? A gente sabe que a doutrina espírita ela nasceu lá em Paris, né, na França, e aí começaram a fazer mesas mediúnicas, onde tinham manifestações mediúnicas, depois de todo aquele fenômeno lá das mesas girantes. E aí teve um relato muito curioso, bem interessante, que diz assim, que um amigo que se dirigia a uma sessão de magnetismo, eles chamavam de sessões de magnetismo, convidou para acompanhar ele ali até a casa da pessoa, porque eram na casa das pessoas que faziam essas reuniões, né? E aí a sessão não apresentou nada de notável, né? Só que aí uma criatura que estava muito lúcida, e ele falou que ela parecia sonâmbula, né? Que respondia às perguntas que eram dirigidas a ela, ou seja, ela estava ali sob uma manifestação espiritual, uma coisa que a gente chama de psicofonia, né? Ela estava com uma influência espiritual respondendo às pessoas da mesa. Era uma médium, né? E aí um fato inesperado surpreendeu ali o assistente,
que ele percebeu uma aranha no assoalho. E aí, nisso que a aranha estava no assoalho, pá, pisou na aranha. E aí a sonâmbula, né, que era o espírito que estava ali manifestado, falou assim: alto lá, estou vendo evolar-se o espírito da aranha. E aí as pessoas perguntaram: nossa, mas qual que é a forma desse espírito, né? E ela falou assim: a mesma da aranha. Né? Então aí foi um choque para as pessoas, porque as pessoas, poxa, mas como assim? A aranha tem um espírito, né? A gente talvez não poderia chamar de espírito, mas ela tem uma energia, né, que se assemelha àquele mesmo corpo físico, então, da aranha, pelo relato ali do livro. E aí, voltando lá para o livro dos Espíritos, tem uma outra pergunta também, que é a 597, que diz assim: pois se os animais têm uma inteligência que lhe dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Aí falou assim: sim, e que sobrevive ao corpo, né? Assim como o nosso. Então, nós temos um espírito que também sobrevive ao corpo, e os animais também, né? Passando por processos, por etapas, e processos reencarnatórios, às vezes imediato, ou às vezes habitando algum plano espiritual. E esse princípio é uma alma semelhante à do homem? Aí ele falou assim: é também uma alma, né? Se o quiserdes, isso depende do sentido que se torna a palavra, mas é inferior ao homem de fato. Há entre a alma dos animais e a alma dos homens tanta distância quanto a alma do homem de Deus. Então nós sabemos que até nós aqui, que somos seres, que estamos em evolução, né, que ainda temos que alcançar vários degraus até chegar a um espírito puro, você tem também essa escala, né, hierárquica espiritual. E aí a questão 593 lá do Livro dos Espíritos foi formulada lá pelo Allan Kardec. Ele diz assim: podemos dizer que os animais só agem por instintos? E aí a resposta no livro foi assim: ainda nisso há um sistema. É bem verdade que o instinto domina a maioria dos animais, e talvez vários atos, né, desses animais. Não vês que há os que agem por uma vontade determinada? Não parece, às vezes, que tem uma vontade determinada? A gente que às vezes convive com o animal vê que parece que até alguns deles demonstram personalidades próprias, né? Então, assim, ele tem uma inteligência que é limitada, mas ainda assim, às vezes eles agem por vontades determinadas, que a gente não pode equiparar ao nosso livre-arbítrio, né? Mas ainda tem as suas vontades. E aí o comentário de Allan Kardec, ele falou assim: além do instinto, não se poderia negar a certos animais a prática de atos combinados que denotam vontade de agir num sentido determinado, de acordo com as circunstâncias. Então, sim, às vezes eles têm vontade, né? Apesar deles serem mais condicionáveis ao meio e mais instintivos do que a gente. Há, portanto, essa espécie de inteligência. E aí teve interessante também o relato do Chico Xavier. Eu não sei se todos sabem, mas o Chico, ele tinha uma cachorrinha. E essa cachorrinha dele se chamava Boneca. E ele era muito apegado à boneca, né? E aí ele sempre virava para a boneca e falava assim: ah, boneca, estou cheio de pulgas. E a boneca ficava assim, com o focinho, catando pulga nele, né? No peito dele, assim. E aí ela sempre fazia isso. E ela morreu velhinha, morreu doente, né? Chico, apesar de ser uma pessoa extremamente esclarecida, também, né? Acaba sentindo saudade. E aí um casal de amigos veio lá para o Chico e ofereceu uma cachorrinha idêntica à boneca. Trouxe lá de São Paulo, se eu não me engano, essa cachorrinha. E aí entregou lá no colo do Chico. E aí na hora a cachorrinha ficou toda feliz quando viu o Chico, né, já abanando o rabo e tal. E aí ele virou para a cachorrinha e falou assim: ah, boneca, estou cheio de pulgas. Fez a mesma coisa para a cachorrinha. E aí, por incrível que pareça, a cachorrinha fez a mesma coisa que a boneca fazia. Fez a mesma coisa, né? Começou a catar pulga nele assim e tal. E os amigos dele ficaram assim espantados e falaram assim: nossa, Chico, é a boneca, ela tá aqui, né? Como é que pode isso, né? Porque ela teve o mesmo comportamento. E aí todos eles emocionados, assim, o Chico fala assim: quando nós amamos o nosso animal e dedicamos a ele sentimentos sinceros, ao partir
os espíritos amigos o trazem de volta, para que não sintamos a sua falta. Então, às vezes, no nosso merecimento, a nossa oportunidade, pode ser que a gente conviva, né, com esses nossos irmãos, pequenos irmãos animais, aí, em outra ocasião. E aí, o Chico falou uma frase muito interessante que fala assim: nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Por isso, quem maltrata o animal é alguém que ainda não aprendeu a amar. Bom, com isso, a gente... Aqui tem um videozinho que tem um gato que arrisca a vida dele para salvar uma criança. Não sei se vocês viram esse vídeo. O cachorro ataca a criança e o gato defende a criança, né? Colocando em risco até a própria vida, né? Reforçando aí o que a gente estava falando até então. E aí vou fechar aqui, passar algumas reflexões. Tem tempo ainda? Vou passar ainda algumas reflexões aqui que são interessantes, com tudo que a gente apresentou aqui. Bom, que eu falei para vocês, o Peter Singer, que é esse filósofo, ele falou assim: por que toleramos crueldades infligidas a seres de outras espécies que nos indignariam caso fossem infligidas para membros da nossa própria espécie? Né? Por que a gente permite coisas que são feitas para os animais que provavelmente nós acharíamos horroroso se fosse praticado contra um ser humano? Né? Até que ponto existe essa diferença? E essa diferença permite com que nós sejamos algozes, né, dos animais, ao invés de ser protetor desses animais? E será que aí não está uma das chaves aí da nossa capacidade de amar e de demonstrar amor ao próximo? Às vezes sem interesse, né? Porque quando a gente ajuda um animal, quando você pratica o amor por um animal, por um outro ser, que não pode te dar dinheiro, que não pode te dar emprego, né? Que não pode te beneficiar diretamente com questões aí que a gente ainda é apegado materialmente, talvez isso seja uma das chaves aí de exercício da nossa capacidade de amar, né? E aí vou mostrar algumas imagens aqui, e aí peço até desculpas, assim, tentei não botar coisa muito pesada para não baixar a nossa vibração, né? Porque enquanto a gente está aqui aprendendo e refletindo, é importante a gente manter a nossa vibração alta. Mas por que hoje a gente acha um absurdo a escravidão, né, como fizeram aí com muitos seres humanos, mas a gente ainda acha que está tudo bem fazer isso aqui, com os cavalos, por exemplo, né? Ninguém se incomoda, fala, tá ali trabalhando, né? Ele está sendo explorado, muitos deles às vezes agredidos, né? Não sei se vocês sabem, mas há um tempo atrás existia até circo humano. Pessoas que possuíam alguma deficiência, né, eram expostos para entretenimento das outras pessoas. E essas pessoas eram enjauladas, né, sem pagamento, às vezes, sendo exploradas. E a gente acha que está tudo bem fazer isso com os animais. Então, com seres humanos, hoje, se acha um absurdo, né, o que já é uma evolução, né, mas ainda acham que está tudo bem fazer com os animais. Até pouco tempo mesmo a gente teve o caso aí de girafas que foram trazidas da selva para cá, né, para o Rio de Janeiro, para serem expostas em zoológico. Elas ainda estão presas, várias morreram, acho que foram 3, se não me engano, né, por maus tratos, e elas ainda não conseguiram voltar para casa porque a justiça não agiu. E aí, será que isso é educação ambiental? Né? Mostrar um animal numa jaula, numa prisão perpétua sem ter feito nada para ninguém? Hoje a gente acha um absurdo isso, né? A gente teve algumas tribos que eram canibais, às vezes se alimentavam de outros seres humanos, e isso pra gente é um absurdo, né? Mas a gente ainda acha que tá tudo bem a gente se alimentar dos animais, mesmo tendo muitas opções hoje em dia. Veja bem, pessoal, uma coisa muito bacana da doutrina espírita é que a doutrina espírita ela nunca obriga ninguém a nada, né? Nunca fala que você tem que fazer algo, mas ela
ela sempre vem com coisas para a gente refletir. Né? Será que com tantas opções a gente ainda precisa disso? A gente ainda precisa para sentir um gostinho bom, um paladar, tirar uma vida? Né? Sabe que a gente, ao longo da vida, aí, é responsável pela morte de milhares de animais só para se alimentar até o final da nossa vida, né? A gente hoje não aceitaria, por exemplo, uma bolsa de couro humano, de pele humana, mas a gente acha que está tudo bem fazer isso com os animais, né? Não permitiríamos aí ter seres humanos enjaulados, né? Que não fosse realmente uma questão aí de um sistema prisional por algo que a pessoa cometeu, né? E que ela tem que ficar afastada da sociedade. Mas a gente acha que está tudo bem. Um animal viver numa jaula a vida inteira sem poder se mexer, né? Às vezes num espaço que é comparável a uma cadeira de avião o resto da vida. E os transportes, né, também desses animais são muito cruéis. E aí, a gente tem uma frase aqui interessante do Charles Darwin, que ele falou assim: o amor para com todos os animais é a das mais nobres virtudes da natureza humana. E Leonardo da Vinci, né, que foi um cara que teve grande expressão em vários aspectos, na arte, né, no conhecimento, na ciência, na matemática, e ele falou assim: chegará o tempo em que o homem conhecerá o íntimo de um animal, e nesse dia todo crime contra um animal será um crime contra a humanidade. Esse dia ainda está longe, né? A gente espera que não tão longe assim. Mas é algo para a gente começar também a refletir sobre isso. Né? Tem essa frase aqui, que é de uma sociedade, que ela fala assim: se a gente ama um, por que a gente come outros? Né? E isso está muito atrelado a uma frase também que o pessoal chama de especismo. O que é especismo, pessoal? Especismo é a gente tratar espécies de maneiras diferentes. Ah, meu cachorrinho aqui, eu gosto dele, ele é um fofo, não deixo ninguém fazer mal para ele. Ah, mas tudo bem, né? Esse aqui não é meu, né? Ou esse animal aqui é de uma outra espécie, que eu não tenho afinidade, que não é bonitinho, e aí ele não tem problema. Né? E a gente vê que isso é muito cultural também, né? E aí, vou mostrar um vídeo aqui para vocês, antes de falar uma frase aqui de fechamento, vou mostrar um vídeo que é bem interessante, que a gente vê o seguinte, que aqui a gente está falando de questões assim que são às vezes morais, né, e éticas, e talvez assim de empatia, amor para com os animais, mas a gente precisa entender que a nossa relação com os animais e com a natureza como um todo, ela está intimamente ligada à nossa preservação enquanto planeta. Nós tivemos muitos exemplos agora, né, com a pandemia, que veio de uma relação inadequada do homem com o animal, e várias outras pandemias, a gripe aviária, suína, a gripe espanhola, né? E talvez outras pandemias que possam vir. Nós temos visto calamidades públicas, enchentes, impacto ambiental, né? Buraco na camada de ozônio e alterações climáticas, lixo espalhado para tudo quanto é lugar. E isso está mais intimamente ligado com a nossa relação com os animais do que o que a gente pensa. Muitas vezes o nosso consumo, né, o nosso consumo exacerbado, a nossa falta de responsabilidade com a natureza como um todo, né, com o animal como um todo, isso tudo vai gerando problemas para o nosso planeta que realmente vão afetar já estão afetando a nossa geração atual e vão afetar mais ainda as gerações futuras. Então, essa preparação que o nosso planeta está sofrendo, né, que é uma transição planetária, que a gente sabe que muita coisa que está acontecendo, ela também tem um motivo de nos fazer refletir, de nos fazer aprender. Quanto mais tempo a gente demorar para fazer essa reflexão e mudar comportamentos, mais tempo a gente vai passar por esses problemas. Vou mostrar um vídeo aqui que mostra um pouquinho disso aí.
Esse tá pequeno, né? Na internet. É. Às vezes dá uma travadinha, né? Ele vai voltar. A internet aqui atrapalhando o vídeo a rodar. Bom, pessoal, mas o vídeo, ele mostra bem isso, né? Como a gente está entrando em colapso, como as geleiras estão derretendo, como a gente está tendo alterações de clima, por comportamento das nossas gerações passadas. E que fomos nós mesmos, né? Porque quando a gente fala em geração passada, era a gente ontem aqui. Então, como que essa relação... Aí, voltou. Bom, deixa eu agora clicar aqui. Então, pessoal, muitas vezes a gente tem uma dificuldade, assim, de entender, né, o que é Deus, onde está Deus, onde que está o nosso encontro com Deus, e muitas vezes a resposta está dentro da gente. Porque a gente pode entender que nós somos, na verdade, o universo. Nós somos parte de Deus. Os animais são parte de Deus. A natureza, ela é parte de Deus. Na verdade, Deus está em todas as coisas que estão à nossa volta. E essa nossa relação com a natureza, com as coisas vivas, com todo o nosso planeta, uma relação de amor, de carinho com o nosso planeta, isso fortalece toda uma egrégora que é espiritual e que é energética, que está em volta da gente. Aqui a minha energia impacta de vocês, a de vocês impacta do outro que está ali do lado, porque nós vivemos, era como se nós vivêssemos numa gelatina, que é de uma energia que a gente mesmo produz. Então, essa nossa relação de amor com o próximo, com o outro ser humano, mas também extensível, a natureza e os animais, isso é extremamente importante para a nossa evolução espiritual. E aí, vou finalizar aqui com uma frase para vocês que diz assim: temos durante a vida talvez uma ou duas oportunidades para sermos heróis, mas temos todos os dias a oportunidade de não sermos covardes. Isso. Colocar a música. Bom, se alguém quiser esse conteúdo aqui, eu posso passar para vocês, tá? Só me mandar um e-mail que eu mando o PDF. Dá tempo de fazer a música de São Francisco. Vamos fazer. Quer fazer? Vamos. Dá tempo? Falta 5 minutos. Pedir aqui para a Maria Lina, para a gente colocar aqui uma oração que tem muito a ver com o nosso tema, né? Que é a oração de São Francisco de Assis. Ele foi um grande protetor aí, né, padroeiro dos animais. Inclusive, nasci no dia dele. Tem essa honra de ter nascido no dia de São Francisco. A gente não paga o YouTube, gente. Fazei instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensas que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvida que eu leve a fé.
Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. O pessoal terminou com o coro aí. Obrigada aí pelo coral, gente. Então, a gente agradece muito a Grace por esses ensinamentos, por essas reflexões, que nós todos possamos, né, refletir bastante sobre essa nossa relação com os animais desse planeta. E sobre o planeta, sobre o meio ambiente, sobre tudo isso que a gente precisa realmente, né, interiorizar, colocar no nosso dia a dia essas reflexões. Então vamos agora passar para a segunda parte da nossa reunião, que é o passe. Peço a todos que se mantenham em silêncio, aos passistas que possam tomar suas posições. Só um instantinho, gente. Deixa eu tirar aqui, peraí. Misturou a oração de São Francisco. Pensamos em Jesus.
Graças a Deus. Então, nós, mais uma vez, elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre querido, nosso Mestre de amor, com coração, com muita alegria, nós agradecemos, Mestre Jesus, por mais essa oportunidade, por estarmos aqui na casa de Dr. Bezerra. Agradecemos por tudo que ouvimos, por todo o estudo que foi feito hoje. Que nós possamos, Mestre Jesus, seguir de mãos dadas com você nessa nossa caminhada, procurando evoluir, procurando melhorar o nosso dia a dia, buscando, Mestre Jesus, nos seus ensinamentos, buscando nos seus exemplos o melhor para a nossa vida. Abençoa a Mestre, a Grace, toda a sua família, que ela esteja sempre aqui conosco, trazendo essa sua alegria, trazendo as suas reflexões, para que nós todos possamos seguir junto com ela e todos juntos com você, Mestre Jesus, refletindo sobre a nossa vida, sobre o nosso dia a dia, sobre o nosso comportamento diante dessa nossa terra bendita que nos acolhe e que nos ajuda, está nos ajudando nessa nossa evolução. Mestre Jesus, abençoa todos nós que aqui estamos, abençoa os nossos familiares, os nossos lares. Abençoa, Mestre, aquelas pessoas cujos nomes foram colocados nas caixinhas de prece lá fora, as pessoas desencarnadas e encarnadas, tão necessitadas também do Teu apoio, do Teu amor e da Tua luz. Abençoa essa casa de Bezerra, abençoa todos nós, seus trabalhadores, frequentadores, todos nós que aqui estamos, que nós estejamos sempre com você. E pedimos também a nossa Mãe Maria, nossa querida Mãe Santíssima, que sempre nos acolhe, que sempre nos dá cola, que sempre nos orienta, que envolva todos nós com seu manto de amor e de luz. Obrigada por tudo, Mestre, obrigada, Maria Santíssima, que assim seja, graças a Deus.